Senhor Jesus, irmãos, como prometido, vamos fazer aqui o resumo do nosso estudo de teologia básica da Igreja Evangélica Pentecostal, as Nações para Cristo. Por causa desse surto de coronavírus aí, a igreja está fechada, estamos ficando todo mundo em casa, seguindo a recomendação de todos aí para evitar aglomeração. Vamos tomar os devidos cuidados, lavar bem as mãos, e cuidar dos nossos irmãos aí, os nossos pais, os idosos, tomar muito cuidado aí. Se você estiver gripado, resfriado, não chega perto, não fica perto dele. Você não sabe se é somente uma gripe comum ou se é esse vírus, e para uma pessoa idosa é muito perigoso. Então, como prometido, vamos ao resumo do nosso estudo de teologia básica. Então, pegue o seu livro e acompanhe aí. Na primeira aula, nós aprendemos aqui os conceitos e definições da teologia. Teologia é a junção de duas palavras gregas. Theo, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Ou seja, estudo sobre Deus. Aprendemos também que a teologia cristã é a interpretação racional da fé cristã. E entendemos também que a teologia ela é inteligível, ou seja, pode ser entendida pela mente humana. Aprendemos também a divisão da teologia. A teologia ela foi dividida por módulos, já que é estudo sobre Deus, ela foi dividida por módulos. Então, a teologia própria, estudo de Deus Pai, chamado de teontologia, cristologia, que é o estudo sobre Jesus, pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, bibliologia, o nome já diz, que é a Bíblia, antropologia, o homem, armatiologia, é estudo sobre o pecado, soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, angiologia, estudo sobre os anjos, demonologia, estudo sobre Satanás e seus demônios, eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Aprendemos também os pressupostos da teologia, que é a interpretação simples e normal. Ou seja, Deus se comunica de modo simples. Quando a Bíblia é lida, devemos interpretá-la desse modo e não procurar centenas de mensagens escondidas e obscuras atrás dos textos. Deus usou a linguagem humana para comunicar com os humanos. Então, a linguagem da Bíblia é uma linguagem humana. Então, nós podemos compreender e entender bem e evitar ficar procurando palavras escondidas, segredos dentro da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus já revelada. A prioridade do Novo Testamento. Por quê? A revelação de Deus ela foi progressiva. Damos prioridade ao Novo Testamento, pois nele se completa a revelação. No Novo Testamento, Cristo é apresentado como cumprimento do Antigo Testamento. À luz do Novo Testamento, podemos ser muito enriquecidos, à luz do Antigo Testamento, podemos ser muito enriquecidos com as revelações mais antigas. A legitimidade das Escrituras, a Bíblia deve ser utilizada de maneira correta. Devemos procurar o que realmente ela quer ensinar e nunca usá-la fora de contexto, alterando o sentido. A experiência pessoal não deve sobressair as Escrituras. Pressupostos pessoais. O estudante de teologia deve o quê? Deve crer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deve pensar, porque a fé é racional. Portanto, o estudante deve ter método de estudo e fazer uma avaliação crítica das evidências e combinar os diversos ensinos como um todo. Depender do Espírito Santo, pois foi ele quem inspirou toda a Escritura, e ninguém melhor para nos auxiliar e nos ensinar para entendermos a palavra de Deus, a Bíblia. E a adorar. O estudo e o conhecimento cada vez mais profundo de Deus devem levar o estudante a uma posição de adoração a Deus, por reconhecer cada vez mais que Deus é digno de tal adoração. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprendo sobre Deus, melhor será a minha adoração, melhor eu adoro. Então, a teologia bíblica, ela é dividida
por época, patrística, medieval, reformada e contemporânea, por ponto de vista na teologia calvinista, teologia arminiana e teologia católica, e por ênfase, teologia histórica, teologia bíblica e teologia sistemática. Lembrando que na aula nós ensinamos e falamos sobre a teologia sistemática, que é sistematizada e colocada em ordem. Para a elaboração de uma teologia bíblica é importante lembrar que ela foi escrita ao longo de 1.600 anos por 40 autores diferentes. Existem características próprias de cada grupo de livros, por isso é possível estabelecer uma teologia distinta dentro dos parâmetros claros, ou seja, no estabelecimento de uma doutrina não se pode apanhar um versículo isolado e nem ignorar o seu contexto histórico. Não posso pegar pedacinhos, trechinhos da Bíblia e fazer daquilo ali uma doutrina, ignorando texto e contexto, ignorando talvez até mesmo seu contexto histórico, porque foi dito, para quem foi dito, quem disse, então devo observar todas essas coisas. Eu não vou entrar muito nesse detalhe não, que já falamos lá na aula. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, formado por 39 livros, originalmente escrito em hebraico. É um relato da história da obra de Deus na terra antes do nascimento de Jesus. E divide em três principais categorias, que é história, poesia e profecia. O Antigo Testamento é dividido em história, poesia e profecia. Os livros históricos começam com os 5 livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco. Penta quer dizer 5. Pentateuco. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, que começa a contar desde de Gênesis 1, né, da reformulação da terra, né, da queda do homem, aí vai contando ali da primeira morte, né, que Caim matou seu irmão Abel, depois vai contando da promessa, fala da promessa de Deus também, quando o homem peca, Deus promete um salvador para o homem, conta a história dos antediluvianos, conta sobre o dilúvio, depois conta sobre a escolha de Abraão, para ser o precursor, né, ou aquele que vai trazer a semente de Cristo, no qual a linhagem de Cristo iria vir. Né? E nisso forma-se essa grande nação, conta a história, né, de Jacó, de Isaac, Jacó, conta todas aquelas histórias ali. Aí chega no livro de Êxodo. No livro de Êxodo já mostra ali os descendentes de Abraão na terra do Egito, sendo libertados por Moisés e por aí vai. Então são livros históricos. Os 5 primeiros livros são livros históricos, que passam por Números, Levíticos, Deuteronômio. Quando chega em Deuteronômio, conta sobre a morte de Moisés, a morte de Arão, e o sucessor de Moisés entra em cena, que é Josué. Que a partir de Josué começa a contar a história dos filhos de Israel, adentrando a terra de Canaã, no qual Deus tinha prometido lá em Gênesis para Abraão. Daí para frente conta sobre a história da conquista da terra. Depois da história da conquista da terra, conta o fim da vida de Josué. Depois disso entra os Juízes. Depois dos Juízes conta como é que foi a história do povo de Deus ali. O povo pecava, né, contar sobre a queda deles. O povo pecava, Deus levantava um juízo, né, e assim sucessivamente. E assim, os livros históricos, quer dizer, que são livros que contam a história do povo judeu. 1 Samuel, né, que já começa a contar que foi sobre o último juiz, né, conta a história de Samuel, introduz Davi no cenário dos reis, né, Deus rejeitando Saul, entra quem? Entra Davi. Tem sobre Ruth, que conta sobre essa mulher abençoada que faz parte da história de Davi também. Por isso esse livro está ali. Então é um livro histórico. Aí daí para frente vai contando a história de Salomão, a história da divisão dos reinos. Então 1 Samuel, 2 Samuel conta mais a história de Davi. Aí vem 1 Crônicas, 2 Crônicas, e assim sucessivamente. Então esses são os livros históricos. Todo livro que você vê na Bíblia contando sobre a história dos reis, a história dos israelitas, são os livros históricos da Bíblia. Depois tem os livros poéticos, que são os 5 livros, que são Jó, né, um livro poético, Eclesiastes, Provérbios, Salmos. Então esses são livros poéticos. E os livros proféticos, né, que o nome já indica, né, proféticos. São
divididos também em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores foram Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, né? E é claro que temos também Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque foi Jeremias quem escreveu esse livro. Então entra nos profetas maiores. E os profetas menores são de Oséias a Malaquias. Não quer dizer profeta maior e profeta menor, não quer dizer que um era mais abençoado que o outro, de forma alguma, mas é por causa do seu conteúdo, né? Da quantidade que foi escrita também. Então o volume era muito maior. Isaías é um livro muito grande, Ezequiel é um livro bastante grande, Jeremias também, né? E Daniel, a natureza do livro também o coloca numa posição mais elevada, que Daniel é um livro, né, conta uma parte histórica, mas um livro tremendamente profético também. Aí nisso entramos no Novo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros e foram escritos em grego, né, o grego koiné, no espaço de 50 anos, e pode ser dividido em 4 partes: Evangelho, Histórico, Epístolas e Profecia. Os evangélicos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos. Aí depois vem o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, né, como quiser chamar. Né? Depois entra as cartas, que começa com a carta aos Romanos, que são chamadas as cartas paulinas. É a carta que os apóstolos escreveram, e a carta aos Hebreus também, que não tem um autor. E o livro profético, que é Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Então essa é a primeira parte do nosso resumo da nossa lição. Agora nós vamos lá para frente no nosso livro. Vamos fazer um panorama bíblico. Apesar que já falei aqui de alguns textos da Bíblia, vamos fazer um panorama bíblico, né? Só relembrando, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi Moisés quem escreveu, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São atribuídos a Moisés. Os livros históricos, não vou citar aqui de novo um por um, mas começa de Josué e assim sucessivamente, né? Aí até a época de Esdras e Neemias, né? Então Esdras e Neemias, interessante, que conta o retorno do povo de Israel depois do exílio babilônico, né? Então são os livros históricos contando essa história aí. Os livros poéticos, né? Poético de sabedoria. Essa seção é composta por 5 livros e 4 deles escritos de forma de poesia, que é Jó, Salmos, Provérbios e Cantares de Salomão, e Eclesiastes é escrito na sua maior parte em prosa, com um longo poema no final do livro. Esses são os livros poéticos. E os livros proféticos, né? Como já falamos, né? Os que são divididos em 2 partes, profeta maior e profetas menores. Os profetas maiores, lembremos que são, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, não esqueça disso, Lamentações de Jeremias e Daniel, né? Não esqueça disso. E os menores são de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, né? Então não esqueçamos disso de forma alguma. Isso é assunto, né, esses são assuntos que nós devemos guardar, devemos estar lembrando, e são coisas que estão relembrando aqui, que são temas de prova, tá? São temas de prova. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a primeira parte do nosso resumo, tá? Depois eu vou estar gravando outro vídeo, não vou fazer um vídeo muito grande, para que os irmãos tenham tempo de ver e absorver o máximo possível. Então coloquei somente coisas importantes, coisas cruciais aqui. Então pega o seu livro, estude o seu livro, esteja analisando o seu livro, que depois que passar essa epidemia aí, vamos retornar ali, a pastora Sueli vai estar falando o dia, nós vamos retornar, e lembrando que já tem prova, os irmãos vão fazer prova. Então a próxima aí nós vamos falar do Novo Testamento, tá? Do Novo Testamento, começando de Mateus a Apocalipse, vai ser o tema do nosso novo resumo. Deus em Cristo vos abençoe e que Deus nos ajude. Amém.